Oi, pessoal, tudo bem? Fiz aqui a minha reflexão sobre 2026. Como eu falei para vocês que seguem aqui diariamente, eu estava aguardando o Mercúrio se afastar da quadratura Saturno aqui, que já causou problemas demais para mim aqui nesse finalzinho de ano. Bom, é preciso lembrarmos que para nós na astrologia o ano inicia quando o Sol ingressa no signo de Áries e que eu uso para fazer essa reflexão a carta do ingresso do Sol em Áries, tá? Então eu não vou falar sobre só trânsito dos planetas e aspectos que eles vão fazer, não. A gente vai pegar a carta do ingresso para fazer essa análise. E é uma análise técnica da astrologia tradicional, tá? Se você não estuda astrologia, mas quer conhecer essa visão, acompanhe aqui o vídeo e eu vou te explicando, né, quando eu abordar os temas técnicos, tá? Lembre também que eu não vou falar de previsões para signo ascendente, signo solar, não faz sentido algum. Se vocês quiserem, eu posso preparar um vídeo com alguns indícios assim de trânsitos importantes, movimentos retrógrados, para você que já conhece seu mapa natal ou a sua revolução solar, seu mapa anual, comparar com as posições, tá? Mas eu não vou fazer uma análise para signo ascendente porque é muito vaga, tá? Bastante vaga. A gente vai ver aqui um contexto mais coletivo, tá? Antes de iniciar, então, vou pedir para vocês deixarem comentários, curtirem, hypar o vídeo, compartilhar, tá? E dizer que é uma análise técnica, o próprio título já diz, tá? É uma análise de 2026 técnica com o perfil da astrologia tradicional. Então, vamos lá. Bom, então vamos falar um pouco conversar um pouco aqui sobre os principais assuntos aqui do ano, né? Eu acho que uma coisa importante para a gente começar é lembrar que astrologicamente o ano inicia quando o Sol ingressa no signo de Áries. E existe um ramo específico para estudo de contexto do mundo que usa essa carta, né, aberta para o momento que o Sol ingressa no signo de Áries. Outra coisa importante para a gente lembrar é que não existe um planeta regente do ano para o mundo todo. Nós precisamos abrir a carta para o momento que o Sol ingressa em Áries. Geralmente a gente faz para a capital do país, né? Então no Brasil a gente calcula aqui para Brasília. Para ter alguns candidatos a regente do ano, precisamos identificar qual é o ascendente, né? E a partir dele, ver se o planeta que tem domínio aqui em Gêmeos pode ser ou não, e aí, se não for, a gente escolhe outro. Como nesse caso, a gente tem aqui o Mercúrio, que vai estar no movimento retrógrado quando iniciar o ano astrológico, tá? Então, ele não vai poder ser o regente do ano. Então, a gente vai escolher o Sol, porque o Sol vai estar bem alto, ó, bem próximo do meio do céu, porque o Sol ingressa em Áries quase meio-dia, né, 11h45, e o Sol está em boas condições, então ele acaba sendo o regente do ano, tá? Para o Brasil. Então, dependendo do país, né, de acordo com o ascendente, o regente vai mudar, tá? E isso é imprescindível quando a gente vai fazer um trabalho de astrologia mundial. Então, acho que essas duas referências são importantes, né? Primeiro que a gente precisa de uma carta para prever, você só olhar trânsitos, ingresso dos planetas, aspectos que ele vai fazer, só isso não traz o contexto do ano, né? Como olhar aspectos de Júpiter, mudança de signo, de Saturno, não traz um reflexo do contexto do ano, precisa abrir a carta, né? Para o ano, né? Para a gente ter uma ideia mais consistente do que o ano pode trazer, tá bom? E também esse ponto, por exemplo, nós estamos em dezembro, estou gravando aqui no finalzinho de dezembro. Vocês podem ver aí por aí alguns vídeos que vão trazer o mapa do 1 de janeiro, né? Pegando o ano civil, mas isso não existe na astrologia. Se você estiver aí assistindo um vídeo com o mapa do 1 de janeiro para prever 2026, ele não vai ter o reflexo, ele vai prever só o 1 de janeiro, tá? Ele é um mapa do dia, daquele momento. Existe um ramo específico da astrologia, que é o ramo da astrologia mundial, onde a gente tem vários recursos, técnicas específicas para entender, né, como o ano flui, tá bom? Se você se interessar, tem um curso na plataforma EAD de Astrologia Mundial, é só pegar aqui na descrição do vídeo o link, e aí você vê o conteúdo, tá bom? Bom, então para nós aqui no Brasil é o Sol que é o regente do ano, e aí para a gente saber no contexto maior se o ano pode ser favorável ou desfavorável, a gente precisa ver algumas composições de planetas, né? Por exemplo, os que têm temas mais difíceis, Marte e Saturno, que são chamados de os planetas maléficos, né? Como eles estão. Eles, assim, Marte está um pouco menos pior do que o Saturno, tá?
ele mudou de fase, o Sol passou aqui pelo grau onde estava Marte, ó, ele já está em Áries, né? O Marte está em Peixes ainda, e ele está começando a melhorar a visibilidade, né? Ele está ganhando, ele vai já daqui a pouquinho aparecer no céu, um pouco depois aí do ingresso do Sol em Áries, a gente já começa a ver Marte ali durante a madrugada, né? No céu, o que é bom para o planeta, para Marte, principalmente, essa é uma condição astrologicamente mais favorável. O fato de estar em peixes também é medianamente favorável, né? Ele tem um domínio na triplicidade no elemento água, né? Agora, ele não fica muito bem pela disposição que ele está na carta, né? Ele está numa parte superior da carta e para esse horário ele ficaria melhor aqui embaixo, tá? Mas não está num potencial maléfico, destruidor, não está. Está na casa de Júpiter, inclusive, né? Está num aspecto com Júpiter ó, bem forte, aqui um trígono que é bem auspicioso. Ele tá mediano, assim, né? Não é causador de muitos problemas. Agora, o Saturno, o bicho pega, tá? Aqui a gente tem um Sol muito próximo de Saturno. E aí, tanto o Sol está prejudicando muitíssimo o Saturno, está super oculto no céu, né? Ele está nascendo no céu depois do Sol, então a gente não vê, ele nasce no céu durante o dia. E quando o Sol se põe, não dá para ver ainda, ele está ainda muito perto do Sol, ele se põe junto com o Sol. Isso é uma condição bem ruim, a fase dele, né, tá bem ruim, ele muda de fase pouco depois que ao ingresso do Sol em Áries. E também pela posição dele aqui no signo de Áries, que é péssima, né? Aqui é um ponto de queda, e a queda é uma das, para Saturno, é uma condição péssima, né? Representa um pouco de humilhação, né? Representa contextos como humilhação, uma certa rispidez, imposição, desmedida e tal, e não é nem um pouco agradável. Então, isso num contexto global, como o Sol é o regente do ano, não tá bom, porque o Sol está prejudicando Saturno, mas o Saturno acaba prejudicando o Sol também. Então, isso pode ser um contexto de um ano com algumas grandes dificuldades, né? Pelo menos eu diria assim que no sentido de ser um ano ríspido, assim, sabe? Meio seco, meio árido, assim, né? Isso é uma configuração de secura extrema, então parece trazer um pouco uma tônica de um ano muito ríspido, tá? Mas a gente vai falar também do que isso especificamente representa aqui no contexto, né? Os benéficos são Vênus e Júpiter. Vênus está bem prejudicada, sim, ela está numa casa boa, 11, né? Mas está num signo bem ruim, a gente diz que é o detrimento de Vênus, né? É um ponto de debilidade, então tira bastante a força do planeta. Então, ela não está num potencial alegre, divertido, não muito, né? Mas Júpiter está super bem, muito bem. Ele está em Câncer, que é o ponto da exaltação dele. Não está numa casa ruim, é uma casa que a gente classifica como uma casa que vem depois do ângulo, né? Ela não é tão fraca. E ele está junto da estrela Sirius e da estrela Canopus. Olha, a Sirius em 14 e 26, a Canopus em 15 e 19. E o Júpiter está entre as duas, né? Ele vai aparecendo aqui, quando a gente tiver o ingresso do Sol em Áries, o Júpiter voltou ao movimento direto. E ele está ganhando velocidade, né? Depois que ele volta ao movimento direto, tá? Então, o Júpiter está super bem, muito bem. E ele tem, assim, aspectos bons e aspectos não muito bons, né? Alguns não muito bons, esses dois, por exemplo, de Vênus e de Lua, que são esses dois aqui, eles já estão diminuindo bem. Mas esse com o Sol, olha, está aumentando a influência. O Sol está cada vez assim engrossando aqui a linha da quadratura e vai aumentando o nível de tensão. Mas a gente tem aqui o ponto de Mercúrio, nó do norte e Marte aplicando trígonos, principalmente esse trígono aqui com Marte, é bem forte e fortalece mais ainda o Júpiter, porque eles estão em Peixes, né, que é o domicílio de Júpiter, é a casa de Júpiter. Tem o Sagitário e Peixes, que são as casas de Júpiter. Então, o Júpiter está se beneficiando muito, muito mesmo, tá? Então, se a gente estiver pensando numa constituição do ano ser favorável, desfavorável, mas isso num contexto muito, muito amplo, tá, gente? Eu diria assim, a gente tem bastante dificuldade, vamos ter algumas dificuldades, aridez, né, vamos ter uma secura braba, às vezes algumas imposições, assim, algumas coisas muito ríspidas, mas ao mesmo tempo tem alguns benefícios, algumas coisas que melhoram, tá? Bom, a gente vê muita coisa aqui nessas duas casas, né, 10 e a 11, só o Júpiter que ficou de fora, né?
restante tudo aqui. E essas são as casas que mesmo vão se movimentar durante 2026 no país, porque a gente tem eleições, né? Então, exatamente as casas que envolvem, por exemplo, no caso federal, né? Aqui vai entrar governo e equipe de governo, né? Entra a magistratura também aqui, né? Mas a Casa 11 pega esse ambiente de Congresso, de Senado, e que também vai ter eleição. Então, esse, assim, é normal, vamos dizer, é comum que tenha muitos planetas nessas casas devido ao tema, né, aos temas, que nós vamos ter, mas basicamente as eleições, tá? Mas, assim, a gente vai ter muito assunto aí, muita pauta, tá? Bom, começando com o contexto de governo. O governo, ele entra na casa 10, tá? E a gente tem o meio do céu na casa 10, né? O meio do céu é o ponto mais alto, tá entrando na casa 10, tem Mercúrio, nó do norte e Marte, e o regente da casa 10 é Júpiter. Parece trazer uma força grande, mas assim, a gente pode pensar também em outras questões que no entorno de governo vão acontecer. A primeira que é algumas mudanças, às vezes muitas mudanças no entorno do governo. Então a gente pode pensar em ministérios, né? Equipes de governo, vamos dizer, os secretários, esses que são mais próximos do governo, tá? A gente tem um signo mutável, que é bastante sujeito a essa questão alternante. Como a gente tem o Mercúrio, ele tem um significado também, além das casas que ele rege, além de vários assuntos que ele significa, um deles no contexto mundial são os assessores de governo, os ministros, né? E olha, a gente vai pegar o início do ano com Mercúrio junto do nó do norte, não é exatamente tão ruim, só que como ele vai estar no movimento retrógrado, ele tá, essa sigla SD é que ele está estacionado para virar a direção para o movimento direto. E essa virada, essa guinada da direção é indicação de mudança. Então, é provável que a gente tenha algumas mudanças nessas questões de ministérios e assessorias em torno do governo, né? Em torno do presidente. Eu acredito que tenha, e pode ser em função do que de vir eleição, né? E aí talvez alguns ministros se candidatem a alguns outros cargos, né? De eleição, né? Porque a gente tem presidente, governador, deputados, senadores, né? Então, assim, são um movimento muito grande, então pode ser em função disso, de ter, por exemplo, ministros deixando o cargo para se candidatar, ou assessores, né? Pode ser em função disso, ou por outros fatores, tá? Então, eu acredito que tem alguma movimentação bem grande em termos desse entorno do governo aí. A gente pode colocar ministérios, né? Bom, pode ter uma relação direta com os ambientes que controlam a economia. Então, poderia ser até de infraestrutura, né? Porque o Marte também está aqui num signo mutável, e ele é o regente de casa 6. Então, essa ambientação de ministro da Economia, dentro do Ministério de Economia, de Planejamento, de indústria, né? De produção nesse sentido, pode haver, né? Que eu penso, acho que são os principais que estão ali próximos. Não são, assim, assessores distantes de presidente, né? Não acho. Pela dinâmica da carta, parece que são pessoas próximas, né? Então, vem, e eu penso um pouco nessa dinâmica produtiva, e principalmente com os assuntos ligados ao campo econômico, pela relação com Júpiter aqui na casa 2, tá? Agora, isso pode ter outras configurações que não são. Eu acredito que tenha muitas mudanças dentro do governo, né, em função desse movimento todo que eu falei para vocês. Mas o regente da casa 10, que é o próprio comando, presidente e tal, está na casa 2, junto de Sírios e Canopus, né? Canopus é uma estrela que naturalmente também tem relação com viagens, essas coisas, né? O que pode trazer dentro do plano do Mercúrio, aplicando um aspecto a esse ponto do Júpiter junto de Canopus, movimentos ligados à parte de mobilidade urbana, né? Então, essas questões de transportes, da investimento num assunto ligado a transportes, mobilidade urbana, mas pode ter também movimento em torno dessas empresas estatais vinculadas a governo, como os bancos, né? Caixa Econômica, o Banco do Brasil, BNDES, né? Pode ter também algum tipo de movimentação com pessoas, né? De comando nesses ambientes, tá? O olho de quem comanda está na casa 2, que é o setor da economia, né? Está bem nesse ponto. Dá para dizer que a economia melhora ou que a economia piora? Olha, eu acho que tem
algumas pequenas melhorias, pequenas, tá? A casa 2, olha, ela vem no comando da Lua. E quando a gente tiver o início do ano, a Lua está fora de curso. Em 20 graus de Áries ainda tem um chãozinho para percorrer, quase 10 graus em Áries ainda, né? E isso é uma condição assim que não muda muito. Então, assim, em termos de economia, não parece que dá uma grande guinada. Mas a casa 2 tem ótima configuração aqui dentro, né? O regente da casa, que é a Lua, passou pela conjunção com Vênus e teve, né, até o aspecto aqui bem antes, né, de quadratura aqui com Júpiter e tal, depois passou pela conjunção com Vênus, mas depois disso não tem mais nenhum aspecto, é só a gente olhar aqui, olha que os planetas estão todos aqui abaixo de 20 graus, né, e não, é que só ficou o Júpiter em 15 aqui para baixo, né, então isso é uma indicação de que depois, no momento exato, né, desse mapa aqui, a Lua está fora de curso, e ela vai mantendo um pouco, ela é um indício de pouca novidade, né, nesse contexto aqui. E como a Lua também representa a condição popular, a condição de povo, né, isso também é uma indicação que não tem uma grande guinada, né. Nesse contexto, parece que se mantém, mas a 2, olha, tem lote da fortuna, tem o Júpiter muito bem, o Júpiter está se beneficiando dessas configurações casa 10, então pode até ser que em torno dos assuntos de economia, algumas melhorias aconteçam. Agora, a casa 2, no sentido de economia, ela pega todo o contexto, não é só o dinheiro do povo, né? Ela pega a constituição de bancos, de indicadores econômicos, então esse perfil ele pode ser um pouco dessa indicação também, não só o dinheiro do povo, né? Mas essa indicação geral. Então, pensando, por exemplo, em taxa de juros, é uma indicação que melhora um pouco. Assim, pelo menos não tem um quadro de elevação, pelo que tem uma indicação aqui. Parece se manter um pouco como está, pode ter alguns meses que caia um pouco, né? A taxa de juros pode ser um pouquinho nesse sentido, né? Mas pode ser também como o próprio regente da Casa 10 está aqui na 2, alguns planos do governo voltados para essa questão também de movimentação da economia, né? Poderia ser alguma uma configuração nesse sentido. Aqui entram esses índices da economia de maneira geral, né? A quantidade de moedas, superávit, câmbio, né? Essas questões todas, tá? Um contexto um pouco pegando a economia, né, de maneira geral. No sentido de indústria, empregos também, que a gente pega aqui na casa 6, não tem nenhum planeta, né? E o Marte, ele está mediano, como eu falei para vocês. Não é uma indicação que melhora tanto mais, assim, o número de empregos, né? Mas ele está bem alto e tem aspectos com Júpiter. Então, assim, eu penso que em questão de empregos, esses assuntos de infraestrutura de maneira geral, pode-se ter algumas medidas, né, mais equilibradas, né, mas sem perda de trabalho, assim, eu já acho mais difícil de ter, porque o Marte ficou muito evidente, ele tem um domínio ali, ele não está tão prejudicial, tá? Mantém um pouco na mesma. Para assuntos ligados ao plano habitacional, assim, não fica tão legal, né, porque o Mercúrio, que é o regente de casa 4, está fraco, está lá do outro lado do mapa, e tem o Nó do Sul. Então, assim, em termos de programas habitacionais, pode ter, às vezes, algum prejuízo com ou medidas que se tem, ou pouco esforço, ou menos esforço, assim, pode ser um pouco em função disso, ou às vezes até no projeto mais conhecido que é a Minha Casa Minha Vida, e pode ter algum tipo de mudanças, né, em regras, coisas que é legal ter, assim, quem está no comando, seria legal ser bem estratégico, porque como o Mercúrio fica muito, muito prejudicado, a alteração de regra aqui não seria uma boa, né? Isso poderia ser alguma indicação não tão favorável, tá? Mas tem outras coisas, casa 4, tá? Então, agora, a questão da saúde pública entra também aqui na casa 6. E a própria casa 1, que é uma indicação do povo do país, né? Vem com Mercúrio como regente, e a 6 vem com Marte. Os dois estão no mesmo signo, estão na casa 10. Isso é uma indicação de que esses assuntos estão rondando ali nas equipes, né? De governo de alguma forma. Agora, se isso é efetivo e ajuda, é outra coisa. Eu acredito que o governo pode ter algum pouco de dor de cabeça, precisa tomar algumas medidas mais efetivas com os assuntos de infraestrutura. É que o tema infraestrutura ele é muito amplo, né? Ele envolve tanto, por exemplo, né, quando tem desastres,
esses prejuízos com chuvas, né, tal, entra aqui, parte de saneamento e tal, né, reconstrução, e o Marte não está muito para isso, né, como também quando a gente tem aqui a questão mais relacionada à produção e ao fornecimento das questões básicas, como energia, água, né, e aí o Marte também não fica muito bom. Então, ele está bem evidente e ele não está super forte, ele está mediano. Eu penso assim que o assunto de infraestrutura pode ser um assunto que dá bastante trabalho para quem está no governo, que está bem ali na casa 10, né? Então, a gente pode ter alguns problemas com temas ligados à infraestrutura. Tá? Pode ser em função de energia elétrica, em função da questão de água, esgoto, né, tal. Geralmente, assim, o Abu Machar, que foi um astrólogo que trabalhou bastante com essa carta, né, essas cartas do ingresso, ele dizia que quando o regente do ascendente não está muito bem nessa carta, ele é uma indicação de ventos fortes, né, o Mercúrio aqui principalmente, né, que ele está impedido aqui, ele está no movimento retrógrado, então ele diz que é indicação de um ano com muitos ventos fortes, então poderia ser também indicação de problemas com ventanias, né, prejuízo, essa parte de fiação, a parte elétrica, né, que é um tema do Mercúrio também, e a questão de doenças respiratórias, tá? E as doenças respiratórias fazem sentido, principalmente causadas por viroses, né? Porque a casa 6, que envolve a saúde pública também, ela vem com Marte, que é um indicador de vírus, né? E ele está no signo de água, na regência de Júpiter, ó, no termo de Júpiter, na face de Júpiter, que representa pulmões, o que faz sentido. E pega ainda a quadratura aqui com o próprio ascendente, né? Então, é possível que a gente tenha algumas questões com o vírus de gripes, essas gripes que surjam, né? Agora, não, assim, tem que ter medidas rápidas, né, para contenção. Assim, a casa 6 em si, ela não está horrorosa, mas ela está com bastante prejuízo, né, em função dessas quadraturas e tal. Agora, o regente do ano, ele está muito próximo de Saturno, e o Saturno, ele está péssimo aqui. Então, é legal que logo que surja alguma dessas questões com virose, tenha medidas rápidas e tal para contenção, para não pegar o regente do ano nesse prejuízo num contexto maior. E o Saturno, ele vai pegar a regência na casa 8 e 9. A casa 8 é uma casa que tem essas questões de mortalidade, né, como tema. Então, é legal que tenha atenção. Eu acredito que tem algum surto de gripe, aumento de casos, pode ter, tá? Mas pelo menos não está igual ao ano da pandemia, que a gente tinha o Júpiter esmagado entre um lado Saturno e de outro lado Marte, bem na primeira casa, né? Aqui a gente não tem planetas. Então, mesmo que a gente tenha casos como doenças, problemas relacionados à saúde pública, de campo respiratório, não acho que pegue muito. E também porque os signos mutáveis, né? Aqui o peixe, que são signos de final das estações, eles diluem, né? Eles não levam o assunto com tanta marca, então acontece e vai rápido, né? Então pegou pelo menos um pouco disso, tá? Bom, então esses assuntos da casa 6. Em relação a contato com o ambiente internacional, a gente tem o descendente aqui em 16 e 3, ele vem com a regência de Júpiter aqui. Olha, o Júpiter está na casa 2 e está numa condição com os planetas na casa 10. Eu não vejo muito desgaste assim em questão de contato internacional. Como essa questão do acordo da União Europeia com o Brasil ficou para 2026, pode ser um pouco disso também ligado a essas questões de casa 10, governo, essas assinaturas de contrato envolvendo uns assuntos que vão movimentar, né, questão de economia, valores e tudo mais, né? Pode ser um pouco disso, tá bom? Não, assim, não pega nada muito caótico, mas a gente tem o Sol se aproximando da quadratura Júpiter. Então, pode ter uma ou outra questão de negociação internacional que dê mais trabalho e tal, mas dentro do contexto da Casa 7 não tá horroroso, assim, né? O clima, tá bom? Pegou um tanto disso. Agora, vamos falar desse ninho de mafagafo aqui, dessa bagunça inteira que tem aqui na Casa 10 e 11. Bom, tem muita bagunça na casa 10. Isso pode ser num contexto de plano, para se recandidatar, esses planos de mídia deles, todos, né?
seja um pouco atrapalhada em função desse perfil, gente, porque, assim, é uma atrapalhação total o Mercúrio em Peixes, né? Ele é duplamente debilitado em Peixes e a gente pega o Mercúrio virando a direção. Então, pode ser que gere algum tipo de confusão em torno de campanha de reeleição. Pode ter, tá? Alguma movimentação meio caótica, meio atrapalhada ali. Às vezes um pouco sem direção, não sabendo muito o que fazer, às vezes pegando muito contexto mais filosófico, né? As ideias mais amplas, maiores, assim, contextos maiores, pode ser. Até a gente tem o Marte aqui, ó, junto dessa estrela que é a estrela alfa da constelação de Eridanos, que ela é uma estrela que pega muito esse contexto muito filosófico, ela é muito ampla, né? E aí isso traria uma possibilidade desse movimento meio atrapalhado, né? Mas se você for olhar força, o regente da casa, né, o que está comandando todos aqui é Júpiter. E o Júpiter ele está muito forte, muito forte. Ele tá exaltado, ele está junto de Sírios, está junto de Canopus, né, que são estrelas bem apropriadas, né? Até o próprio software traz alguma indicação. Quer ver? Eu vou colocar aqui para vocês verem. Está em inglês, né? Sirius, a estrela cão, da constelação do cão maior, né? Chamada pelos egípcios de Sotes também. É o objeto mais brilhante depois do Sol, Lua, Vênus e Júpiter, né? Bom, ela representa a fama, né? Aqui, tá? No Egito, aqui ele está explicando que no Egito eles consideravam a Sírios como um momento, né? Que Sírios saía dos raios do Sol como o momento das chuvas anuais lá, né? E do momento em que o Nilo enchia, né? Das cheias do Nilo, tá? Então ela é conectada com fama promissora, honras, riquezas, né? Ela é da natureza de Júpiter e Marte. Então, assim, ela é uma estrela que está bem forte junto de Júpiter. E eu acredito que para se recandidatar isso seja uma boa configuração. Mesmo com algum perfil atrapalhado, pode até ser, né? Porque a gente está falando de um presidente que está ativo, né? Ele está no comando. Então, assim, pode ser também uma boa parte desse perfil aqui pisciano com essa movimentação de equipes, né? De ministros e tudo mais. Então, isso pode dar uma desestabilizada momentânea ali devido a essa movimentação com pessoas, né? Pode ser um pouco disso também. Agora, o Mercúrio está super prejudicado aqui, né, para representar ministros, mas na relação de trígono com Júpiter, ó, o que tem aqui no termo e na face de Mercúrio. E o Júpiter acaba ajudando. Então, eu acredito que algumas mudanças ministeriais em equipe de governo, de pessoa-chave ali de governo, elas tenham o apoio de governo, não acho que seja algum ministro envolvido em polêmica que queira sair, elas têm o apoio de governo e pode ser alguma mudança com algum intuito maior por trás, né? Não acho que seja por causa de escândalo. Eu penso que pode, como é ano eleitoral, pode ser que tenha movimentação em ministério para vir a se candidatar para outros cargos, né? Poderia ser bem um caso, né? Então, tem um tanto disso. Agora, o Júpiter ficou forte. Agora, quem vem de oposição com essa carta de ingresso, tem nó do sul aqui. Aliás, se você pegar um contexto de geral, assim, de oposição, o nó do sul não é bom, né, gente? Ele é o nó mais caótico, mais destruidor. E vem em Virgem, que tem o domínio de Mercúrio também. Então, assim, eu também penso que para posicionamento de oposição de governo, tem um tanto de atrapalhação. A relação do Mercúrio, nó do Norte e Marte, aqui me parece um pouco desse jogo, essas questões do mundo contemporâneo que envolve redes, notícias fabricadas, né, IA, né, pode pegar bastante essa questão com IA. Aliás, eu acho que a inteligência artificial pode dar bastante trabalho nessas campanhas, né, pelo fato da casa 9, que envolve esse campo de tecnologia, vir com Saturno como regente, e ele está ofuscado pelo Sol. Então, o que é ofuscado pelo Sol é o que rola por debaixo dos panos, aquilo que ninguém vê, né? Porque o Sol está ofuscando. Então, isso aqui parece um pouco dessas questões com fake news, IA. Eu acho que pode ser uma campanha, um período, né, eleitoral que vai pegar muito forte nisso. Mas se você olhar em termos de força, de casa 4 versus casa 10,
não dá muito para comparar o Mercúrio com o Júpiter, né? O Júpiter está muito mais forte do que o Mercúrio. Agora, eu penso também assim, se a gente pegar esse contexto de eleição, com o Mercúrio aqui na casa 10, esse ataque de oposição girando um pouco de burburinho, boatos, eu acho que o termo é a fake news mesmo, né? Eu acho que é um pouco nisso, né? Porque aquilo confuso, né? Aquela configuração da confusão que eu falei para vocês, então fica gerando muito burburinho, né? Muita confusão ali e tal, né? É uma configuração de mentiras, né? Assim, é uma configuração voltada para essas coisas, né? Bom, e aqui, nesse ponto, também me chamou alguma coisa a atenção, que é o fato, assim, o Sol, ele tem uma expressão de liderança, de maneira geral, ele também é uma representação de governo, né? Assim, se a gente olhar o que cada um dos planetas significa em termos de governo, o Sol seria quem comanda, né? Marte seria o exército, o Mercúrio seriam os ministros, seria, mas assim, a Lua é o contato com o povo, né? O Vênus, o campo diplomático, seria isso. Júpiter, a justiça, então e o Sol, nesse campo de liderança, ele está ofuscando Saturno, mas ao mesmo tempo ele se prejudica pelo fato do Saturno ser um grande maléfico. Então, como ele entra na 11, eu não penso que esse Sol é quem está no cargo de presidente. Eu acredito que isso seja em ambiente de Congresso e Senado, tá? E isso pode ser alguma indicação de alguém que tenha um perfil de liderança lá dentro de uma forma muito incisiva. E lógico que lá, vez ou outra, surge alguma figura mais polêmica, mas isso aqui não é bem uma figura polêmica temporária, pode ser alguém muito ríspido, muito seco mesmo, né? Poderia ser alguma indicação de alguém dentro desse campo que envolve Congresso, que envolve Senado, vindo de uma forma bem dura, bem ríspida, às vezes muito polêmico. Olha, parece um pouco sem domínio, tá? Porque o Sol, ele vem na quadratura com Júpiter, que é o regente da 10, então parece ser alguém mesmo que vem no sentido de querer atrapalhar, destruir, né? Querer competir, né? Com quem é presidente, mas ele vem junto de Saturno, então parece ter um perfil muito sem controle aqui, né? Que tem uma indicação muito forte de falta de controle. Ela é dura, ela é ríspida, ela é impositiva. Então tem um perfil bem caótico aqui, né? Que eu penso dentro desse ambiente de Senado e Congresso. Como o Saturno, nessa configuração, a gente associa, assim, para a configuração da queda, de maneira geral, uma indicação de humilhação. Pode ser, nesse contexto, alguma liderança muito forte em termos de Congresso e Senado perdendo prestígio também, né? Então, assim, ao mesmo tempo que tem essa indicação incisiva, dura, ríspida, sem controle, isso poderia ser alguma pessoa perdendo prestígio, né? Pode ser alguém pisando feio na bola, assim, gerando alguma condição muito polêmica fora da caixinha, né? Mesmo, total, e isso vindo a trazer prejuízo próprio, tá? Porque, como eu falei, os dois se prejudicam mutuamente, mas o Saturno, ele tá bem humilhante, assim, né? Ele tá com uma configuração de humilhação muito forte. Então, pode pegar um pouco desse campo, tá? E depois a gente pega aqui Vênus, né, que está aqui no ponto do detrimento. Vênus é representante de artes, de alegria, tal, de diplomacia, é próprio regente de casa 5, ela não está tão bem, ela está num ponto de detrimento, né? Vem ainda aqui, ó, ela está num aspecto de 60 graus com ascendente, que eu penso que até em termos de diplomacia geral é bom ter num aspecto aqui de sextil, né? Pensando em imagem pública e tal, mas se a gente estiver pensando também em premiação internacional, essas coisas, cinema, essas coisas, não é legal, né, gente? Não é, porque ela tá na casa 11, que é uma casa até de temas bons, mas a condição própria não é muito boa. Então, pega um pouco dessa dinâmica aqui na casa 11, tá? A casa 11 também, em termos, assim, de condição financeira, ela pega essa parte de imposto e tal, né, e agora tem essa diminuição de imposto de renda, mas olha, nesse sentido, eu acho que o que tinha que ser feito já foi feito, né? Reforma tributária grande, eu acredito que com esse quadro aqui pode ser um tema muito polêmico, não acho que avança tanto e assim, para a equipe
para planos de governo, né, para intenções de governo, esse quadro é ruim, porque o próprio Sol aumenta, engrossa, né, a linha da quadratura com Júpiter, que é o governo, como ele está próprio de Saturno. Então, eu penso que, tanto pensando nesse fator de aqui ser o Congresso, então, onde as coisas são votadas, né, Congresso e Senado, como um fato das intenções do governo para votações não serem bem aceitas. Então, o governo pode ter algumas perdas, assim, né, tipo, ter algumas perdas de pauta, né, em função de não aprovação, tá? Bom, e eu acho que um interesse de vocês também é saber sobre o tema da Casa 12, que envolve essa questão da dosimetria de pena, porque as penas, né, essa questão de aprisionamento e tal, entra aqui. Então, entra tudo aqui na Casa 12, e a Casa 12, olha, ela tem touro, né, e Vênus é o regente, só que Vênus está muito fraco e Vênus não tem, tá igual a Lua, não tem nenhum aspecto próximo, ela está em 17, já passou pela quadratura a Júpiter, então quando a gente inicia o ano astrológico em 20 de março, um pouco antes pode ter alguma negativa jurídica, né, em torno desse assunto ou de outros que envolvam questões como presídios, pessoas que estão presas e tal, e não tem nenhum avanço aqui para Vênus, porque ela já passou por todos os aspectos, né? Que ela poderia passar. Então, ela vai ficando também vazia aqui. E então, eu penso isso, gente. Sim, o ano ali tende a não ser muito fácil, em função do regente do ano ser o Sol, muito próximo de Saturno, né? De maneira geral, né, como a gente falou, mas tem algumas conquistas, algumas melhorias com o Júpiter vindo muito bem na casa 2. Penso que, pelo menos no sentido de economia, de preços para o consumidor e tal, pode ter algumas melhorias. Não vai ser uma grande mudança radical, mas eu acredito que algumas coisas melhorem, né? No contexto da saúde pública, é possível que tenha viroses de sentido respiratório, prejuízos em assuntos de infraestrutura causados por tempestades, por questão de ventos fortes, né? Tenha muitos prejuízos nesse campo, né? A questão de empregos, ela fica mediana, parece flutuar um pouco, né? Pode ter, eu não sei quantas vezes que medem, se é por trimestre, por semestre, mas ela pode ficar um pouco flutuante, assim, né, na média, em termos da casa 6, certo? E, bom, gente, nós vamos revisitar esse mapa mais vezes, porque nós vamos ter os eclipses, né? Tem 4 eclipses esse ano, mas o único que será visível no Brasil vai ser em 28 de agosto, que é um eclipse parcial lunar, né? Ele vai acontecer na madrugada, então a gente vai conseguir ver, e ele vai acontecer em 4 graus de peixes, ele vai pegar esse ponto exato aqui onde tem essa estrela Fomalhaut, tá? Assim, ter um eclipse na casa 10 não é favorável para quem comanda o país, porque os eclipses, eles são indicadores, às vezes, de prejuízo na imagem, né? Como ele é um eclipse lunar parcial, ele prejudica menos a imagem. Pode ser algum avanço, pode ser alguma medida de governo que não avance muito. Em fevereiro de 2027, aí a gente vai ter um eclipse solar, né? E ele vai ser visível do Brasil, e ele vai ocorrer em 17 graus de aquário, ele vai cair aqui bem dentro da casa 9, que não tem nenhum ponto importante, né, para essa carta do ingresso, tá? Então, assim, os outros eclipses, eles não serão visíveis aqui do Brasil. A gente tem um eclipse solar em 17 de fevereiro de 2026, um lunar em 3 de março, mas ele vai ser de manhã, a gente não vai conseguir ver, né? Um solar no dia 12 de agosto, mas não será visível aqui, e um lunar parcial em 28 de agosto, que é esse que a gente vai ver, e depois em 2027, em 6 de fevereiro, que vai acontecer aqui, bem aqui no meio, né? Então, a gente vai voltar a essa carta em alguns momentos do ano. Como o ascendente aqui pegou Gêmeos, que é um signo de final da estação, nesse ano a gente só vai precisar para complementar o mapa de quando o Sol ingressar em Libra, tá? Não precisa abrir em Câncer, em Capricórnio. Às vezes vocês me perguntam se vai ter. Não vai ter em Câncer e Capricórnio. Só quando ingressar em Libra, não tem necessidade, tá? E outra coisa que a gente vai ter, gente, é um começo desse período bem agitado, porque, olha, a gente tem um ascendente aqui, conforme a gente for avançando com o ascendente em graus, quando for aproximadamente um mês, um pouco antes de um mês, vamos dizer lá para meados de abril,
a gente vai ter o ascendente passando por esse ponto. E no que ele passa por esse ponto, ele movimenta assuntos bem positivos de trígono, né? Então, pode ser aqueles assuntos econômicos melhores, ter melhorias, mas, ao mesmo tempo, ele ativa essa quadratura. Então, em termos de congresso, em termos dessas oposições de congresso e tal, pode ser bem intenso também, né? Que ele pega os favoráveis e os desfavoráveis. Pode ser também indicação dessas alterações em equipe de governo, ministérios, né? Que pegue ali já no primeiro mês, desde que o Sol ingressa no signo de Áries, né? Mas um pouquinho depois, né? A gente poderia colocar em meio de abril, mais ou menos, tá? Depois, ali para meados de maio, a gente pega o ascendente vindo para esse ponto. A gente não tem nada em aquário, não vai pegar quadratura, nem em escorpião e nem em touro, mas pega trígono com esses pontos. Então, pensando em congresso, vantagem para quem é do congresso, mas o ascendente é o povo, é o país de maneira geral, até que pode ter alguma movimentação ali que não seja exatamente ruim em termos de votações, né? De maneira geral para o povo, né? Agora, depois, gente, tá? Que a gente pegou abril, maio, junho. Quando for ali, entre maio e junho, né? Mas eu diria mais ali para o meio do mês de junho, aí a gente pega forte essa casa 4. E aí, então, dispara, né? Tanto sentido de oposições, né? Para governo dispara, então pode ser um período bem caótico para governo, porque ele coloca o foco aqui na oposição, e aí o Mercúrio está ali, então pode ser um período bem caótico, com alguma instabilidade em governo, né? Pode ter um pouco disso, ou mesmo os assuntos ligados à parte ecológica, os temas de ecologia, essas questões ligadas à questão de planos, a questão dos assuntos habitacionais, né? Também, essa temática, ela tende a pegar forte, pode... Às vezes isso poderia ser também a indicação de alguma coisa de campo de acidente, que leva a movimentação para governo, né, e aí medidas, porque tem muita coisa que ficou meio agitado junto, né, do regente da casa 4, tá? E depois a gente vai movimentando mais lá para frente, tá? Quando for lá para setembro, que vai pegar a época mais próxima de eleição. Então, aqui, esse ponto do descendente, nós vamos ter o ascendente passando por aqui, por esse ponto, por essa casa, e vai pegar quadraturas, né, com esses pontos aqui. Então, pode ser um período também bem tumultuado, vai pegar trígonos com esses pontos, então, para Congresso, Senado, eles podem ter algumas coisas a favor deles, né, e é isso, tá bom? Então, assim, pensando no contexto do país e num sentido macro do ano, são esses pontos. Mas, como eu falei para vocês, a gente volta conforme a gente for tendo os eclipses para falar um pouco mais, né? Lá no ingresso do Sol no signo de Libra também, tá bom? Deu para perceber, né, gente, pela carta do ingresso, que tendo o Sol como regente do ano próximo de Saturno, não é um ano de mil maravilhas, né? Mas também está longe de ser um ano muito caótico, como, por exemplo, o ano da pandemia, né? Porque o Júpiter, ele tá bem esse ano. No ano da pandemia, como eu falei para vocês, ele estava espremido, o Saturno de um lado, o Marte do outro, estava no ponto da queda dele, estava bem prejudicado. Nesse ano, ele está exaltado, está junto de Sírios, junto de Canopus, está em aspecto com o planeta lá em Peixes, onde ele tem o domicílio dele, inclusive no próprio termo também, na própria face. Então o Júpiter está muito forte, no movimento direto ganhando velocidade, está cada vez mais forte. E ele garante, ele é o único que vence o Saturno, né? Então ele garante que o ano traga muitas boas coisas. Lógico que a gente não pode deixar de fora o fato de ser um ano eleitoral, e esses anos geralmente eles são mais tensos, principalmente quando vai chegando próximo do momento da eleição, eles ficam caóticos, né? Então a gente vai ter uma agitação lá, tem bastante mudança, né, de governo, como eu falei para vocês, né, equipe de governo, e vamos acompanhando, tá bom? Então é isso, tá? Um feliz ano novo para você que está assistindo o vídeo aqui. E se você quiser me seguir pelo Instagram também, lá eu abordo mais questões técnicas também, de astrologia tradicional, é só pegar o meu arroba. Então, um ótimo ano para vocês e espero vê-los aqui em 2026. Então, muito obrigada. Até o próximo vídeo, então. Até mais.